Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Telo está connosco esta tarde, do Centro de Informação Europe Direct. Muito boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Hoje, mais alguns temas que trazemos a reflexão. A Comissão Europeia continua a apostar no chamado mercado único digital e desde há uns anos têm sido apresentadas várias propostas legislativas. Sim, portanto, a ideia do mercado único digital aparece como uma das 10 áreas prioritárias, ou como é conhecida, as 10 prioridades da Comissão Juncker. E, portanto, de facto, desde maio de 2015, a Comissão já apresentou aproximadamente 35 propostas legislativas e iniciativas políticas no âmbito da sua estratégia para a consolidação deste mercado único digital. É uma estratégia que passa, acima de tudo, por dinamizar a chamada economia digital da Europa. Isto significa reduzir preços no que toca aos serviços para os cidadãos, serviços na área do digital, e também com isso, no fundo, também promover o próprio desenvolvimento das empresas associadas, portanto, a este setor. E é, de facto, um mercado absolutamente fundamental. Estima-se que o funcionamento em pleno do mercado único digital possa representar com 415 mil milhões de euros ano para a economia europeia. Portanto, obviamente, há todo um interesse em pôr esta prioridade da Comissão Europeia em pleno funcionamento. Em termos práticos para o cidadão, o que é que isto significa? Significa que, por exemplo, nós estamos a menos já de um mês de entrar em vigor uma boa medida que será certamente acolhida por todos nós com agrado, que é o fim das chamadas tarifas de itinerância, ou se quisermos o roaming, como todos nós sabemos. Portanto, quem já viajou, quem já esteve a passear por um dos Estados-membros da União Europeia, seja por lazer ou por negócios, sabe bem o aborrecimento que é, além da despesa das telecomunicações, termos esta taxa adicional, quer seja para a questão das chamadas, mensagens ou tráfego de dados. E repare, isto já é uma luta bastante antiga por parte da Comissão Europeia. Estive a consultar, mas, por exemplo, em 2007, há 10 anos atrás, o roaming significava cerca de 49 cêntimos por minuto numa chamada adicional, ou que já pagávamos, sim. Portanto, um extra. Hoje esse valor ronda, creio que em torno dos 5 cêntimos, portanto é um valor francamente baixo, mas a boa notícia é que nós, a partir já do dia 15 de junho, e calha bem, numa altura em que as férias estão aí à porta, quando nós estivermos fora do nosso país, num qualquer Estado-membro da União Europeia, o que nós vamos pagar pelas nossas telecomunicações móveis, seja o efetuar chamadas, receber chamadas, enviar ou receber mensagens e aceder também à internet através do tráfego de dados. Portanto, o que nós vamos pagar é exatamente o mesmo que temos contratualizado com a nossa operadora. Portanto, isto são, naturalmente, muito boas notícias para quem está aí nas suas férias ao próximo dias fazer, não é? Portanto, é dentro de um mês. É dentro de um mês. E haverá também, ainda no âmbito deste mercado único digital, uma outra situação que me parece também muito importante e que, aliás, já falamos também aqui neste programa, que é novas regras da portabilidade de conteúdos digitais. O que é que isto significa? Sim. Que não será para já, estima-se, porque é dado um período de adaptação às empresas, portanto será para princípios de 2018, mas o que nós sabemos é que neste momento na Europa, a maior parte dos europeus, 64% salvo erro, tudo o que é a consulta, por exemplo, de vídeos, séries, música, jogos online, portanto, tudo isso já é feito com recurso à internet, e o que acontece é que muitas das vezes nós subscrevemos um pacote de acesso, vamos chamar tudo isto a conteúdos digitais, pode incluir também os e-books, não é? E nós subscrevemos esse pacote digital. Mas depois, quando vamos de férias ou quando saímos do nosso país, estamos a entrar num outro Estado-membro, aparece uma notificação que, se calhar, aquela série que nós acompanhamos não se encontra disponível naquele país, ou então temos que fazer o download prévio porque não é permitido no outro Estado-membro. Portanto, há uma série de implicações, de limitações, e o que a União Europeia quer impor é que estes operadores ou estas empresas que operam neste setor tenham que respeitar o contrato em toda a União Europeia. Portanto, nós vamos poder levar os nossos conteúdos digitais
para qualquer Estado-membro sem qualquer taxa adicional, o que é ótimo. Não é? São boas notícias, Muito sem boas dúvida. notícias. Ainda voltamos a falar do livro branco da Comissão Europeia sobre o futuro da Europa, que foi apresentado a 1 de março. Na altura foi prometido lançar algumas reflexões setoriais. A primeira até já decorreu há cerca de um mês e teve a ver com a questão da dimensão social. Esta, que aconteceu esta semana, já é a segunda. Já é a segunda, portanto, então. do total dos 5 documentos de reflexão que, no fundo, vão ajudar a debater, a discutir o chamado livro branco sobre o futuro da União Europeia, o tal livro, como já aqui o dissemos, apresenta, no fundo, 5 grandes cenários, 5 possíveis cenários, na medida em que cada vez mais fala-se que a adoção poderá ser por um sexto cenário e, portanto, uma combinação daqueles 5. E este documento de reflexão, que está também disponível para consulta online, tem a ver com o efeito da globalização, portanto, no fundo, refletir sobre o papel da União Europeia neste contexto mundial e também até de que forma esta globalização afeta os Estados-membros e afeta a União Europeia. Portanto, o documento, em traços gerais, faz esta análise aberta, portanto, das consequências da globalização, conclui, portanto, falando assim muito genericamente, que a União Europeia obviamente beneficiou com este processo de globalização, mas também reconhece que a globalização comporta uma série de desafios muito grandes. Fala-se aqui, por exemplo, como aspecto positivo, o comércio global, o impulso que o comércio global trouxe ao crescimento económico, uma conta por alto falta em cerca de 1.000 milhões de euros de novas exportações que terão originado qualquer coisa como 14 mil postos de trabalho, portanto são boas notícias deste ponto de vista, mas também reconhece que isto implica a globalização, que a União Europeia tenha que competir com outras empresas fora do espaço europeu, empresas que têm regras de funcionamento e países que têm regras também muito diferentes em matéria de emprego, de ambiente, de segurança, e isto faz com que realmente depois possam colocar no mercado produtos a um preço com os quais é difícil as empresas europeias competir. E pronto, não vamos esconder as consequências práticas desta situação, que é eventualmente o encerramento de fábricas, o desemprego, portanto, obviamente também que a globalização traz também consigo aspectos menos positivos. Em jeito de conclusão, o que a União Europeia também aqui refere, ou a Comissão neste caso, é que, apesar de todas estas dificuldades inerentes ao processo de globalização, a solução não passa, ou não passará nunca por uma ideia de fechar pelo tal protecionismo. Portanto, isso não será, obviamente, a solução. Aliás, o documento vai mais longe dizendo, obviamente, que a globalização pode até ser benéfica, mas se ela for mantida dentro de determinados parâmetros, ou seja, se houver, de alguma forma, algum controle e algum compromisso também, não estamos a falar apenas dentro da União Europeia, mas à escala global, sobre pontos-chave relacionados com esta matéria. Portanto, depois da questão social, a globalização, e já anunciaram os próximos temas. E os próximos 3 temas-chaves de reflexão de suporte ao livro branco será o aprofundamento da União Económica e Monetária, portanto, o 3º tema. O 4º, algo que também se tem falado cada vez mais decorrente dos problemas que enfrentamos, que é o futuro da defesa europeia, aquela velha discussão, no fundo, se valerá a pena ou não termos um exército próprio, não é? E não sermos aqui uma combinação, porque de facto a União Europeia em matéria de defesa porventura terá que fazer um esforço maior atendendo aos problemas que temos, nomeadamente a questão do terrorismo, não é? E por último, digamos que a cereja em cima do bolo, o futuro das finanças da União Europeia. Portanto, aqui é um problema também complicado para ser discutido nesse próximo documento, que será, no fundo, o 5º documento de reflexão. Uma notícia que adiantamos tem a ver com a presença entre 22 e 24 de maio na Madeira da Comissão das Pescas do Parlamento Europeu. Exatamente, portanto, nós vamos ter uma delegação da Comissão de Pescas do Parlamento Europeu, como disse, entre 22 e 24, portanto, já na próxima semana, e, portanto, a ideia é aferir aqui no terreno, digamos, as necessidades do setor pesqueiro, tendo em vista, no fundo, apoiar a própria atividade pescatória, à luz da proposta que foi feita pelo próprio Parlamento Europeu, que é da criação de um fundo específico para a pesca nas regiões ultraperiféricas. Portanto, o próprio documento reconhece um relatório que foi produzido agora, salvo erro, a 31 de março,
aprovado pelo Parlamento Europeu, reconhece, no fundo, que as RUP são regiões que têm um potencial extraordinário em matéria também de pesca, mas que é importante incentivar não só o investimento e promover a diversificação, mas também haver alguma inovação e algum apoio, reconhecendo que nós, enquanto região ultraperiférica e outras também, temos algumas limitações. E eu creio que muito do enfoque também desta visita desta Comissão de Eurodeputados passará muito pela chamada de atenção, que é a necessidade de nós renovarmos a nossa frota pesqueira, que de facto creio que merece aqui algum apoio. E, portanto, no geral, nesta comissão, ela é composta por 6 eurodeputados, portanto, de origem de 3 países. Eles serão, no fundo, liderados pelo deputado polaco, que é também vice-presidente da Comissão de Pescas, e a nível da Comissão dos Representantes Portugueses nós vamos ter 2 representantes, a deputada Cláudia Monteiro de Aguiar e o deputado Ricardo Serrão Santos. Portanto, serão os 2 portugueses que irão acompanhar esta visita. Em termos de programa provisório, enfim, há algumas coisas aqui para acertar, mas o que se prevê nesta visita, desde logo, desde a recepção também pelo Sr. Secretário Regional da Agricultura e Pescas, será na terça-feira uma visita também ao mercado do peixe do Funchal, portanto, encontro também com os pescadores locais. Haverá naturalmente também uma recepção por parte do Presidente do Governo Regional e haverá algumas visitas estratégicas. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Centro de Maricultura da Quilheta, portanto, é um aspecto interessante. A exploração da aquacultura do Campanário também está previsto neste programa. Algumas empresas do setor de congelados também fazem parte desta visita e teria que ser, naturalmente, a visita ao Porto do Caniçal para visitar as frotas tradicionais da pesca do atum. E eu creio que, salvo erro, esta visita de 2 dias termina também num sítio, digamos, emblemático, que é na Baía de Câmara de Lobos, e terminará também com uma conferência de imprensa, creio eu, onde será feito, no fundo, espera-se que seja feito o balanço desta visita dos dias. Portanto, neste momento, assim, não muito a dizer sobre esta questão, mas, acima de tudo, muitas expectativas do resultado desta visita, que acho que é uma oportunidade excelente para as autoridades locais reforçarem esta necessidade de fazê-los ver das limitações que nós temos e, obviamente, através dessa situação, reconhecer alguns apoios adicionais que nós possamos ter para o futuro. Para finalizar, vamos fazer uma referência à problemática que se arrasta há anos, podemos dizê-lo, dos refugiados e da sua recolocação ou reinstalação nos países da União Europeia. Portanto, esta notícia saiu, portanto, esta semana. Uma informação mais específica será o 12º relatório sobre os progressos realizados em matéria do regime de recolocação e reinstalação de emergência da União Europeia. Portanto, será este o palavrão, o termo à volta desta situação. E a verdade é que neste ano, 2017, segundo este último relatório, os números são de alguma forma animadores, porque nestes primeiros meses do ano nós conseguimos recolocar quase que o mesmo número de migrantes que haviam sido recolocados ao longo de todo o ano 2017. Portanto, significa que... 2016, exatamente. Portanto, em 4, 5 meses conseguir o mesmo valor de 2016. Isto, na prática, estamos a falar de cerca de 18 mil refugiados. Não é, devo dizer, Marta, não é um valor extraordinário, porque o projeto inicial da União Europeia, a ambição era que até setembro de 2017 nós já alcançássemos, e eu creio que era este o valor, posso estar incorreto, mas eu creio que era à volta de 160 mil refugiados. Portanto, nós ainda estamos longe e este relatório também não é meigo em apontar também alguns comportamentos menos corretos e neste caso os culpados são chamados pelos nomes e é deixado claro a nota de que alguns Estados-membros, há Estados-membros que estão a ser extremamente solidários com este problema dos refugiados e dos migrantes e que estão a dar um grande contributo nesta matéria, e há outros que não estão a fazer um esforço absolutamente nenhum, antes pelo contrário até que começam a colocar entraves. É o caso da Hungria, da Polónia, a Áustria também foi aqui referida, portanto são os 3 países que
Não tem até à recolocado. data, não recolocaram qualquer pessoa. De qualquer forma, o caso da Áustria é muito particular e aliás, as autoridades austríacas já disseram que já estão em contacto com as autoridades italianas no sentido de começar esse processo. Portanto, já há aqui um compromisso por parte da Áustria. Assumido. Onde claramente não há compromisso nenhum é com a Hungria e com a Polónia, e onde também a própria Comissão Europeia já disse que, a continuar desta forma, poderá haver, dentro de um curto prazo, a adoção de sanções, de alguma punição a estes dois países por não haver um incumprimento num esforço que toda a gente já percebeu tem que ser conjunto. Não há um único país dentro da União Europeia que tenha capacidade de resolver este problema. E, portanto, só por um esforço partilhado, um esforço de solidariedade, disso no fundo nós estamos, uma palavra que está muito agora em voga e que por vezes, infelizmente, não passa realmente Da palavra, do chavão. da palavra, não é? Do chavão, e as coisas realmente estão a avançar de forma positiva, um bocadinho mais rápido do que se verificou no passado, mas ainda há muito para fazer e, portanto, naturalmente, isto tem que ser um esforço, tem que tocar a todos, não é? Marco Teles, até à próxima conversa. Até uma próxima então, Marta. Muito obrigado. Obrigado.